Nós vamos limpar hoje um outro medo muito comum. Eu já sofri demais com esse medo, nossa, já chorei, já sofri muito com medo de morrer. E hoje, né, a gente vai crescendo, vai vivendo, vai passando por todas as experiências, a gente vai tomando consciência, né? Eu fui tomando consciência. A morte, ela é um processo natural que vai acontecer com todos nós, né? A nossa vida é uma experiência da qual ninguém sai vivo dela, né? Essa que é a maior certeza que a gente tem, a certeza que a gente um dia vai morrer. E se a gente fosse morrer hoje? Se a morte chegar de surpresa hoje, o que que eu vou deixar, né? O que que eu fiz da minha vida? O que que eu deixo hoje como lembrança, como legado? O que que as pessoas vão falar de mim? Qual a memória que eu vou deixar, né? Isso é muito importante a gente refletir. E outra coisa que eu também considero como uma morte, digamos assim. Por exemplo, eu trabalho em um segmento, em um determinado segmento, numa determinada empresa. E vamos supor que esse trabalho é o trabalho da minha vida, né? É o trabalho da sua vida. Você trabalha num lugar onde você ama muito, uma empresa que você ama, que você honra. E se essa empresa deixar de existir? Seria uma morte, né, do profissional. Assim, o que você fez para valorizar essa empresa, o que você fez para honrar essa empresa, né? Se essa empresa deixasse de existir hoje, como seria essa morte profissional? Como você ficaria? É importante que a gente reflita sobre essas coisas, porque às vezes a gente não pensa nisso. Uma vez eu ouvi, né, uma pessoa falar isso e eu fiquei pensando, meu Deus, se essa empresa deixar de existir, se essa empresa foi embora do Brasil, e aí? Eu dei o meu melhor? Eu fiz tudo o que eu poderia ter feito? Ou eu vou ficar com aquele remorso? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito diferente, né? E se? Então, é importante que a gente reflita e a gente faça o nosso melhor hoje, sempre. Por quê? Não é à toa que o dia de hoje se chama presente. É o presente que Deus nos deu, né? Presente que a gente recebe hoje. A oportunidade de fazer o nosso melhor. Então, que a gente reflita sobre isso e a gente limpe esse medo, né? O medo de morrer, para que o dia que a gente for chamado, a gente vá tranquilo, com a consciência tranquila, que o maior presente que a gente tem é a nossa consciência tranquila. Então, vamos lá? Mesmo que eu sinta medo de morrer, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta muito medo de morrer, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu morra de medo de morrer, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu sinto muito medo de morrer. Sinto medo da morte. Eu sinto medo da morte, porque eu não sei o que que tem do lado de lá. Eu sinto medo da morte. 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 Esse medo que eu sinto da morte. Eu sinto medo da morte. Eu sinto medo da morte. Eu sinto medo da morte. Que a morte é desconhecida. Eu não sei o que que acontece, por isso eu sinto muito medo. Eu sinto medo da morte. Eu sinto medo da morte. Eu sinto medo da morte. Esse medo que eu sinto da morte. Medo da morte. Medo que eu sinto da morte. Eu sinto muito medo da morte. Eu sinto medo da morte. Eu sinto medo da morte. Eu sinto medo da morte. Eu escolho, a partir de hoje, viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho, a partir de hoje, viver da melhor maneira que eu puder.
Eu escolho a partir de hoje viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho fazer o meu melhor. Eu escolho fazer o meu melhor. Eu escolho a partir de hoje viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho realizar os meus sonhos. Eu escolho ser alegre. Eu escolho a paz. Eu escolho viver em harmonia. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho fazer o meu melhor em tudo que eu for fazer. Eu escolho dar o meu melhor em tudo que eu for fazer. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder. Eu escolho fazer o meu melhor em tudo que eu puder. Eu escolho viver da melhor maneira que eu puder.